africanos têm alguma ligação? Fala galera, vamos reagir a esse vídeo aqui. Tem sim ligação com Jesus Cristo, mas eu não vou dizer que é os africanos que têm ligação com Jesus Cristo. Jesus Cristo é que tem ligação com os africanos. Sempre que Jesus Cristo tinha problemas, ia se esconder no Egito. Olha só que interessante. Sim. Isso faz muito sentido. Oh, não viu quando Herodes queria lhe matar? Quando Herodes queria lhe matar, a mãe dele e o pai dele levaram aonde? Levaram no Egito, em África. Então, ele viveu lá, não viveu lá até os 12 anos no Egito. Então, ele é que tem ligação com os africanos. Faz muito sentido, galera. Vai ter muita gente falando que isso é besteira teológica, né? Mas, na realidade, também do outro lado, também pessoas que podem apoiar o que ele está falando, porque o que ele está falando faz realmente sentido, né? Africanos, são os africanos que têm ligação com ele. E a história dele representa alguma coisa para os africanos? Representa sim, é um avatar, é um grande mestre que nasceu, que foi nosso aluno no Antigo Egito. E mais, todo aquele povo hebreu, ali eles saíram da mesma região ali dos árabes. Aquele povo, eles não perambulavam, né? Eles, de certa forma, perambulavam ali por toda aquela área ali entre Ásia, África. Porque os mestres do conhecimento africanos. Sim, ela aprendeu no Egito. Aprendeu o quê? Espiritualidade, técnicas de magia, técnicas. Sim, magia, sim. Milagre é magia. Então, se Jesus Cristo, imagina, se eu agora pegar, alguém está cego, né? Eu pego no barro, cuspo no barro, amasso o barro, lhe ponho nos olhos, depois faço e ele começa a ver. Isso é que não é magia. Que eu saiba, a magia está separada do milagre. Não. Oração também Milagre, é magia. Toda magia faz milagre, toda milagre faz magia. Sim, a magia divina. A magia divina? A magia divina, sim. Então, quando Jesus disse, olha, vou multiplicar os pães em peixe, ele fez magia divina, isso chama taumaturgia. Ele aprendeu em África isso? Exatamente. E ainda se faz hoje em África? Algumas coisas se fazem, outras não. Multiplicam os pães. Não vou lhe falar dos pães e os peixes, eu vou lhe falar do ritual que se faz aqui no Tomboco todos os anos. Quando começam as colheitas, plantam uma bananeira, aqueles que ainda são iniciados no Quimpasse, plantam a bananeira, fazem algumas danças rituais e a bananeira começa a crescer desde as 6 horas até 17 horas. A bananeira cresceu, deu banana, amadureceu a banana e as pessoas depois vão embora. Ele falando de sabem que aquele ano, sim, em poucas horas, sabem que aquele ano vai haver boa colheita. São os rituais de fertilidade. Okay. Então transformar a água em vinho é normal, é alquimia. É alquimia. É magia. Sim, é magia. Magia é o quê? Palavra magia, vamos desmitificar. Do latim. Porque nós, por exemplo, no Antigo Egito, não chamávamos isso magia, nós chamávamos recá. Nós no Antigo Congo, aqui no Congo, chamávamos o quê? Inquice. Inquice é quê? É força, é energia divina. Quem tem a capacidade de manipular a energia divina, os elementos naturais, para dar nascimento a um elemento mago. E a palavra magia vem da palavra imago. Imago é o quê? É organizar as imagens que você tem na tua mente. Quando você organiza as imagens que tem na tua mente e dá um determinado defeito, como é que se chama isso? Programação. Ainda continuando na história de Jesus Cristo, ele foi negro. Só pode ter sido negro. Alguns relatos que... Olha só, mais um ponto. Jesus Cristo negro, né? Ele vai trazer algo muito interessante nesse questionamento aí, nessa posição que ele coloca, né? De que não seria fácil esconder uma criança branca no meio de um povo negro. Não seria difícil, né? Seria extremamente fácil. E, mais uma vez, faz sentido. Afirmam que a etnia dele vinha... Só pode ter sido negro. Por quê? Por duas razões. A primeira razão foi a primeira que eu lhe disse. Quando ele estava para ser morto, eles esconderam onde? No Egito. O Egito era a terra de quem? Dos pretos. Se ele fosse branco, os espiões de Roma que já estavam no Egito iam lá apanhar. Porque o Herodes mandou ele matar. Não se consegue esconder um branco no meio dos pretos e um branco tão importante. Mas se calhar havia outras pessoas como ele naquela altura que passavam Não. Para além disso, a descendência de Jesus pela parte materna é dos falachas. Já ouviu falar dos falachas? Não. Os falachas são os judeus negros. Recolha dos falachas. Quem são os falachas? Os judeus negros que estavam na Etiópia, que foram viver agora no Estado de Israel, mas que infelizmente muitos...
uma visão diferente, uma teologia diferente, né? A gente sabe dessa ligação bíblica da Etiópia com o povo hebreu, com o povo judeu, né? E na Etiópia, África. Muitos deles estão a ser mortos também, por causa do racismo que há lá. Sempre existiram judeus pretos. E sabe por que existiram judeus pretos? Simples. Se Abraão teve problemas, não é de fome. Olha só, o povo judeu, o povo hebreu, israelita, eles foram exilados algumas vezes. E nesses exílios, eles sempre tiveram o que era proibido, mas acontecia, né? Tomar por esposa pessoas daquele povo, né? Ou pessoas daquele povo tomar por esposa as judias. Então essa mistura de raça é muito comum, né? A Europa, com a ideia do eurocentrismo, ela, com o último exílio, né, que foi do Holocausto, quando se perdeu ali muita gente. Então, assim, já era um povo bem miscigenado, mas espalhou ainda mais os israelitas, os judeus pelo mundo. E nisso, você pode ver que até destoa um pouco a aparência do judeu para os outros árabes ali da região, né? O judeu geralmente é mais branco, mas por conta dessa miscigenação que aconteceu nesse exílio, né? O pessoal tinha que sair correndo ali pela Europa e tudo mais, né? Porque quando houve fome, Abraão se escondeu aonde? Por causa da fome. Não se refugiou no Egito. Se refugiou no Egito, Abraão. E depois Abraão recebeu uma esposa, que era Agar. Agar era uma princesa egípcia, não escrava. Agar nunca foi escrava. Agar foi uma princesa egípcia. Agora ele traz um pouco do ponto de vista do mundo islâmico, né? Que diz que Agar era de fato uma princesa egípcia, que não era uma escrava. Então, Agar era preta. E naquela altura o Abraão era quem? Ele estava a fugir de onde? De Ur, dos caldeus. Na altura de Ur dos caldeus, quem eram os habitantes de Ur dos caldeus? Eram pretos elamitas. Percebe como a relação entre o povo judeu, o povo abraamita, o povo israelita é sempre ligada a esses povos dessas áreas africanas, árabes. Percebe que é um povo que está sempre ao mesmo redor? Os elamitas eram pretos, não eram brancos. Ok. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, importante, com certeza Jesus era preto e os judeus eram pretos. Mesmo até que eles fossem brancos, vamos supor que eles foram brancos, a Bíblia diz que o Jacob, não é? O patriarca Jacob, o profeta Jacob, quando foi para o Egito com a sua família, né? Foram no máximo, a Bíblia diz, não mais de 70 pessoas, não é? Não mais de 70 pessoas. O casamento judaico é como o casamento africano. O casamento judaico, tal como o casamento africano, é um casamento exógamo. Você tem que casar fora da tua tribo. Se eles fossem brancos, vamos supor que eles fossem brancos, quer dizer que aqueles judeus não podiam casar com mulheres da sua própria tribo. Casamento exógamo. Casaram com quem? Com mulheres pretas. Se casaram com mulheres pretas, esses filhos casando mais com mulheres pretas, porque não podiam casar com as suas primas, então a raça deles se diluiu. Eram todos pretos. Eu não vou falar mais disso porque os judeus, os chamados judeus brancos, não gostam que se falam disso. Eles levam isso muito a sério. É um assunto que eles guardam com muita... É capaz de ser taxado como um antissemita, né? Exatamente. Mas isso não interessa muito a cor das pessoas, tá vendo? Quando o europeu veio com esse sistema colonial e rebentou com o nosso sistema de iniciação, porque em África não existe religião. Em África existem religiosidades. Quando um povo faz uma religião nacional com um Deus único, ele quer unidade política. Porque religião é política. Foi o que os judeus fizeram ao sair do Egito.
criaram uma história de um Deus único, que se revelava, criaram um livro sagrado. Os árabes depois fizeram também isso, porque os árabes depois da morte do profeta Abraão, não é? Depois da morte de Ismael, do profeta Ismael, né? Salallahu alaihi wasallam, ok? É assim que os muçulmanos gostam assim, ok? Que a paz de Deus esteja com ele. Temos que respeitar as religiões dos outros. Não estamos contra a religião de ninguém, ok? Estamos a fazer pedagogia. Havia um conflito entre os judeus e árabes. Por quê? Porque até hoje, os filhos de Isaac, que são os judeus, dizem que eles são os melhores. São melhores que os filhos de Ismael. Ok? Então, foi necessário haver uma revelação divina através do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, o profeta Maomé, não é? Foi necessário haver essa revelação divina para ele confirmar a tradição abrâmica. Mas vais ver o seguinte, por que houve a religião islâmica ali? E o Alcorão? O Alcorão é a unidade cultural, é o sistema, é o traço de unidade cultural dos povos árabes. Os africanos nunca precisaram de criar uma religião nacional. Não, porque nós tínhamos uma cultura que nos identificava como povos. E nós honrávamos os nossos ancestrais. Deus falava conosco por via dos nossos ancestrais, por via dos nossos antepassados. Que muitos dizem que é demônio, que é demoníaco, mas Jesus, quando teve problemas, não é? Quando ele estava a sentir que ia apanhar chicote dos romanos, ele pediu para ir orar com os discípulos. Sim, Jesus sentiu isso. Não é? Pediu, sim, ele foi para a montanha e disse nos discípulos, olha, vocês vão para que fiquem aqui, fiquem atentos. Quem lhe apareceu? Dois antepassados dele. Que foi o Moisés e o Elias. Certo? Mas o importante, pessoal, olha só, interessante. Travou aqui no professor Rodrigo, né, mas não tem nada a ver com o vídeo dele. Interessante, no final, ele falando, né, o Espiritismo ele traz isso à tona, né? Quando Jesus sai para orar, quem é que aparece? Justo os antepassados dele, né? Foi ali Moisés e Elias, né? Aí o povo evangélico vai dizer, não, mas eu já vi cada besteira, né? Meio pentecostal, neopentecostal, né? Não, Elias foi levado pela carruagem de fogo, ele não morreu, estava vivo. E Moisés, na realidade o que aconteceu ali foi um transporte no tempo, onde Jesus viu Moisés no monte enquanto falava com Deus. É um absurdo, né? É grotesco isso, mas eu já ouvi essa explicação. Mas na realidade o que aconteceu foi justamente isso. Ali houve uma abertura do mundo espiritual e apareceu para ele ali, tanto Elias morto ou não, quanto Moisés morto, né? Porque pela Bíblia a gente sabe que Moisés morreu. Isso dentro do conto histórico, dentro do conto fantasioso, né? Histórico, talvez não, talvez histórico no ponto de vista de história, né? Historinha, história. Mas, assim, não há nenhum cunho de veracidade além da fé a respeito disso. Fechou, galera? Curte, comenta, compartilha, clica no gostei e se inscreve no canal.